A ideia de hoje, da nossa conversa, é muito que a gente consiga compartilhar insights baseados em dados, pensando em impacto social, engajamento social. E aí a gente está aqui com esses líderes globais maravilhosos, que vão trazer um pouco para a gente quais são as tendências, o que eles estão enxergando também em relação a esse assunto, como que a gente consegue usar os dados a favor também da melhoria dos nossos projetos, enfim, do impacto social de alguma coisa. Então, vou começar pedindo para cada um se apresentar e falar um pouquinho dos dados, e aí depois a gente vai ter algumas outras aí perguntas. Tá? Então, queria começar com o Gabriel. Gabriel, fica à vontade para apresentar o que você tem para nos falar hoje. Tá funcionando? Está funcionando? Vocês estão ouvindo, Gabriel? Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Obrigado, gente, pelo convite. Bom dia para todo mundo. Queria primeiro falar que, se eu parecer nervoso, é porque eu estou 3 dias sem fumar, então não é porque eu estou falando em público. Obrigado. Parabéns, Gabriel, parabéns. Bom, eu sou o Gabriel, sou diretor de reputação corporativa na Edelman, né? E eu vim trazer para vocês um pouquinho do Trust Barometer, que já foi mencionado aqui hoje. É um estudo que mede a reputação em 4 instituições. A gente desenvolve eles há 20 anos, né? E a gente mede essa confiança nas ONGs, no governo, no terceiro setor e também na mídia, né? Acho que eu posso apresentar, então, se alguém quiser rodar aí o PPT. Boa. Acho que pode passar para o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho das 4 megatendências, né, que a gente identificou. Bom, a gente, como eu falei, faz esse estudo há muito tempo, né, e cada ano a gente identifica algumas megatendências. Hoje, especificamente, para vocês, eu queria falar um pouquinho do temor econômico, né, um pessimismo econômico-social global, e um pouquinho também da divisão social, que é o que a gente está chamando de polarização. Né? Só para vocês entenderem, o estudo foi feito em 27 países, a gente teve aí, muito obrigado, é só apertar aqui, né? A gente teve aí, acho que quase 30 mil respondentes que falaram um pouquinho sobre essa questão de reputação e confiança, né? Então, primeiro agora falando um pouco dos medos, né? A gente divide os medos sociais em 2 fatores, né? Os medos pessoais que estão despontando mais, num geral global mesmo, né? Perda de emprego e inflação. E quando a gente vai para os medos mais societários, a gente tem questão de mudança climática, guerra nuclear por motivos óbvios, né? Racionamento de energia, racionamento de comida, né? E aí, nesse cenário de instabilidade, a quem as pessoas recorrem para um cenário de estabilidade, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu só ver se a apresentação tá certo. Então, a gente tem aqui o nível de confiança, né? Nesses 20 anos, pela primeira vez, as ONGs elas entram num cenário de neutralidade, né? Cenário de neutralidade a gente considera abaixo de 60 pontos. Então, a gente tem aí os negócios, né, as empresas, que também foram mencionadas aqui, como as instituições que mais têm confiança global hoje, e aí, em segundo lugar, o terceiro setor, mas já num cenário de neutralidade. Aí, quando a gente faz um recorte por países, a gente entende, por exemplo, que a Suécia e a Alemanha são países que já desconfiam um pouco mais do terceiro setor, né? Reino Unido, por exemplo, já não confia tanto na mídia. Então, a gente faz um recorte global, mas também faz um recorte por países. E voltando um pouco para o passado, né, apesar dessa queda na confiança do terceiro setor, a gente tem nesse gráfico aí uma evolução de um eixo que ele compara a ética com competência, né? Então, se vocês verem, as empresas e as ONGs tiveram um aumento crucial, bastante expressivo, no sentido de ética, né? Os negócios subiram bastante, mas as ONGs também. Só que, ao mesmo tempo, enquanto os negócios, né, as empresas, foram vistas como mais competentes na execução, as ONGs elas perderam 4 pontos. Então, assim, para a gente fechar essa macro tendência, fica essa reflexão, né? Como que o terceiro setor pode ser visto pela sociedade civil como um ator mais competente em suas atuações?
E aí, quando a gente parte um pouco para o cenário de polarização, que é a segunda macro tendência, a gente tem 3 eixos, né? O eixo de países bem mais divididos, então aí tem Estados Unidos e Argentina, por exemplo, países onde a polarização não afetou tanto, né? Então tem Singapura, China, Emirados Árabes, e ali no meio a gente tem uma parcela de países que estão divididos e tem alguns que estão já numa tendência de entrar em uma polarização extrema, né? E aí, voltando para aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, do nível de confiança nessas 4 instituições, a gente vê que essa polarização ela está extremamente vinculada à falta de confiança. Então, se vocês pegam aí, mais uma vez, o terceiro setor, vocês vão ver que as ONGs elas, são muito confiáveis, né, em países menos polarizados, e quando a gente migra para países mais divididos, ela cai um pouquinho ali na reputação. Na reputação não, desculpa, na confiança. Né? O pior cenário que a gente tem é o para a mídia. Né? As pessoas não estão confiando na mídia, ou ela está num cenário um pouco menor que os outros, em quase todos os segmentos. E aí, o que as pessoas acham dessa polarização? Né? 65% acho que é o pior cenário de polarização que já existiu, e 62% das pessoas acham que isso impacta diretamente na união social e no que a gente chama de tecido social, né? A capacidade da sociedade se juntar para resolver problemas em comum. E aí tem um paradoxo, porque ao mesmo tempo que as pessoas não aprovam essa polarização, elas 30% apenas ajudariam pessoas que pensam diferente, 20% apenas conviveriam com pessoas em um mesmo bairro que pensam diferente que elas, né? E 20% apenas gostariam de trabalhar com pessoas que pensam diferentes. Então, assim, as pessoas não gostam da polarização, elas temem isso, mas, ao mesmo tempo, elas estão indispostas a lidar com o outro. Né? Então, acho que isso é muito grave, na verdade. É a primeira vez que a gente identifica essa tendência. E, só para fechar, antes de eu passar para o Ednei, para o meu amigo aqui, eu queria trazer esse gráfico que mostra como isso impacta diretamente o terceiro setor. Né? Eu acho que a gente vê aí que, em países mais divididos, qualquer tipo de ação de engajamento cívico ela é vista como uma ação política. Né? Isso impede, por exemplo, que muitas das empresas façam ações de engajamento com o terceiro setor, porque elas temem ser vistas como polarizadas, né, de um lado ou de outro. Então, acho que a pergunta que ninguém aqui tem uma resposta, por enquanto, é como a gente consegue navegar num cenário tão dividido globalmente sem ser visto como uma instituição que está tomando partido de um dos dois lados. Né? Agora eu posso passar para o nosso amigo aqui. Obrigado. Perdão. Boa, obrigada, Gabriel. Muito bom, muito interessante esses dados. Obrigada. Só para vocês saberem também, é a primeira vez que esses dados estão sendo mostrados, né, no Brasil. Sim, a gente vai ter um recorte Brasil agora, mas esse dado ele foi apresentado em Davos, né? E assim, mas só para em reuniões, eventos internos mesmo. Sim. Então, assim, dados exclusivos, vocês estão muito privilegiados também de estarem ouvindo tudo isso. Eu queria muito agradecer, Gabriel. Agora eu vou chamar a Elizabeth, por favor. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a Points of Light. Thank you and good morning. I'm Elizabeth Schwan Rosenwald. I am the Chief Programs and Network Officer at Points of Light. That was amazing data that we just heard. And what I'm going to talk a little bit about is what happens when you use that data. Can I have the clicker? Thank you so much. So you heard Diane talk this morning about how Points of Light was really a volunteer organization. We were started with the idea that everyone can be a point of light. But what we learned over the last few years is that not everyone sees themselves as a volunteer. And now I'm going to make sure to move the clicker forward. There we go. What we were able to learn when we started to do this research is that about 25% of people see themselves as volunteers. 25% of people are not going to create the systemic change that we need in our communities. So we'd gotten so far, but we had a moment a couple of years ago where we had to stop and say, now what? What do we do with the fact that we know people want to make a difference in their communities? We know that people want to help. We know that they see themselves as that point of light. But what does that mean? 62% of Americans say that they help in other ways. So they don't see themselves as a volunteer, but they do see themselves as being part of the solution.
So I want to share a little bit with you all when we looked at, well, who is doing what? Who is part of the solution? What are part of the changes? And how do they see themselves as showing up? Post-pandemic, we have only seen a decrease in volunteerism, but we have seen an increase in engagement. We have seen more folks reach out their hand and say, I can help. We have seen more individuals say, you know what, I'm going to put my dollars where my morals are. I'm going to listen and see who's saying what I believe in, and I'm going to be part of that change. This is what Diane was talking about earlier when she mentioned and went through the civic circle. These are the changes, the Points of Light, after doing this research, said we can't keep just talking about volunteerism. We need to change our entire organization. Let me tell you, it's scary to look at the organization that was founded around the idea of volunteerism and say, we gotta do more, we gotta be more. But we did that, and we created the Civic Circle. Not only did we look at this in the US, but we looked at it globally. We looked to see who is doing what and how they are part of the solution. Congratulations, Brazil. Just so we're clear, this is about your employees, your people, not about the music, not about the events, but your people are showing up, and they're volunteerism, and they're volunteering. So they are part of the solution post-pandemic. Just saying. I'm just, gonna slip that in there. But when we looked at it, we really saw that while volunteerism is increasing in some countries, it's not increasing in the US. And so it was time for us to find what was next. It was time for us to say, what are the ways in which everyone sees themselves as showing up? I know you've seen this circle already. You're going to see it again, because these are the 9 ways in which we have said, you can be part of a solution. Yes, volunteerism remains core to who Points of Light is, but so does the idea that everyone is part of the solution, no matter how old, no matter how much they have, no matter how much they see themselves as giving back. They are part of the solution, and we want to bring them into that. So these 9 different ways are not only a way of saying there's more ways to get involved, but it's our way of saying this is already happening. People are already doing this. So let's talk about this as part of the change. Bottom line, the goal is that everyone feels like they can be part of what comes next in their communities. Muito obrigada, Elizabeth. Bom, gente, agora queria pedir para a Ednei falar um pouquinho também sobre a Fundação Bradesco, mas principalmente aí como representante do CBVE também hoje. O que você tem para nos contar? Boa, Lana. Bom dia a todos, turma. Prazer estar aqui. Primeiro, agradecer a TADOS, Points of Light, enfim, prazer estar com vocês nessa manhã, ver um auditório lindo desse, cheio, para falar de algo tão importante para as nossas vidas e para o futuro do planeta. Como a Lana trouxe, eu sou Ednei Lopes, eu coordeno o Programa de Voluntariado Nacional do Bradesco e estou aqui hoje representando o CBVE, que é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. Eu gostaria que colocasse aqui os slides, que eu acho que vai ilustrar. É só eu apertar aqui? Opa, que maravilha, né? Que tecnologia esse evento hoje, maravilhoso. Tudo funcionando, hein, Daniel? Ó, gente, no CBVE, nós temos concentradas 21 empresas que representam hoje no Brasil 1 trilhão em negócios. Tá? Isso é aproximadamente 11% do PIB do Brasil. São 700 bilhões em valor de mercado e 500 mil colaboradores. No CBVE, que existe há 15 anos, né, o Conselho foi iniciado em 2008, nós temos 4 pilares, né, esses coloridos que estão ali, cada um deles com um foco, mas, no todo,
a gente é um grande gerador e promove o compartilhamento de informação, né? O CBVE é um hub de informação entre os associados e para fora, para a comunidade, para as outras empresas. Porque, por meio dos pilares, a gente organiza painéis, publicações, dentro do grupo, inclusive amanhã, muitos colegas aqui que fazem parte do CBVE estão conosco hoje. Amanhã a gente tem a nossa primeira assembleia do ano, e então é um fórum de discussões onde a gente consegue ali compartilhar nossas dores, que são comuns, consegue trazer boas práticas, disseminar conhecimento. Então, nós, falando aqui num painel sobre a importância da informação para engajar, eu acho que o CBVE cumpre muito bem esse papel. Aqui eu faço questão de trazer aqui a logo, né, das 21 empresas, fundações, institutos associados. É um prazer ter esse time aqui, e é muito interessante porque a gente se torna amigo dentro desse grupo. Tem lá o grupo do WhatsApp, né? Acho que os estrangeiros não estão tão acostumados com os nossos áudios de 5 minutos, mas lá rola, tá? E a gente não espera a assembleia, não espera um encontro formal, a gente troca muito nesse grupo, turma. E é muito legal, porque, como eu falei, como gestor de voluntariado, e muitos aqui trabalham com investimento social privado, com as áreas sociais, nós temos problemas comuns, né? E a informação é fundamental para que a gente busque atalhos, consiga avançar mais rapidamente, trocando bastante com a turma. Bom, aqui eu vou trazer rapidamente, então, algumas dessas questões que eu falei para vocês que a gente roda lá. Nós estamos atualizando a nossa matriz de indicadores, então todos os associados vão responder em breve um questionário para que possa fazer a comparação da sua situação, do seu projeto, com as demais empresas associadas. Temos 5 pilares ali, um estudo muito completo, que está trazendo questões agora de direitos humanos, está trazendo também temáticas ESG mais definidas, né, mais claramente ali distribuídas, para que a gente possa, sim, comparar banana com banana, né, ao longo do tempo, ao longo dos períodos. Então, fundamental trabalhar a matriz de indicadores, algo pioneiro no Brasil com essa temática. O Censo CBVE, que a gente está rodando esse ano, ele acontece a cada 2 anos, tem 62 questões, turma. 62 questões que todas as associadas respondem, e depois a gente, claro, recebe todo o material também comparativo com a nossa situação, em comparação aos demais associados e tudo mais, e a gente publica, né? É importante lembrar que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês está publicado e gratuito na nossa plataforma cbve.org.br. Então, uma das missões também é compartilhar, independente se a empresa está dentro ou não desse grupo. Claro que as associadas transitam em alguns ambientes exclusivos, mas a gente tem muito material público, e essa é a ideia, né? É tentar trazer a informação para todos. Aqui, um exemplo de como o CBVE usou informações do censo para disseminar e apontar algum caminho. Então, a gente foi percebendo que, ao longo do tempo, ali, os comitês de voluntariado nas empresas estão crescendo, ou seja, tem mais associados com esse modelo de atuação. Isso fez com que a gente desdobrasse, então, esse tema para a Assembleia Geral Ordinária. Fizemos uma assembleia só tocando nesse assunto, criamos um artigo também, e uma categoria do Prêmio Aplaude, né? Muitos de vocês devem ter participado. No ano passado, nós lançamos a primeira edição do Prêmio Aplaude, o principal prêmio de voluntariado empresarial no Brasil, com diversas categorias, uma delas focada, então, na atuação dos comitês, aprendizado da informação extraída do censo. E aqui eu não vou passar em todos eles, mas vocês podem perceber, né, isso é um resultado compilado de 2022, de todas as nossas frentes, tudo que a gente faz para compartilhar, para aprender e para evoluir nessa temática do voluntariado empresarial. É isso. Nessa primeira parte. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, acho que é muito bom, né, ouvir esse compartilhamento também. Acho que todos aqui respeitam muito os dados, no final das contas, né, levam muito em consideração. E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Queria começar pelo Gabriel.
Então, Gabriel, eu queria entender um pouquinho como que a Edelman enxerga essa questão do uso dos dados para o impacto social, como que você acha que isso pode fortalecer o terceiro setor, na verdade, que valor que você enxerga nisso? Legal. Bom, acho que o valor é de 100%. A gente tem muitos clientes, eu especificamente cuido dos clientes de tecnologia, né? E muitos deles estão focados aí em parcerias com o terceiro setor e também com ações de impacto social. Às vezes a gente tem programas para ajudar essas empresas qual é o melhor caminho para isso, e a gente não pode simplesmente, né, sob a direção do vento, tomar decisões. Então, posso citar um exemplo. A gente tem um cliente de tecnologia que tinha uma ação de impacto social e que a gente aplicou uma pesquisa para identificar se aquele era o melhor caminho. E aí a gente descobriu, na metade do projeto, que a gente estava num caminho completamente oposto, né? Às vezes é um pouco frustrante você descobrir que o plano que você trabalhou tanto não está indo bem, mas, no fim, a gente espera ter bons resultados agora, porque foram baseados em dados, né? Então, acho que os dados eles servem como bússola para a gente identificar quais são os principais problemas que, de fato, importam. Legal, Gabriel, muito obrigada. Bom, próxima pergunta que eu pensei aqui foi para a Ednei. Então, você falou um pouquinho, né, sobre essa questão de tornar possível ter dados também para tomar decisão, como que isso melhora o negócio, né, quando a gente fala aí de empresa. E aí queria entender um pouquinho como que hoje vocês conseguem usar os dados como uma forma de estratégia para isso, né? Então, como que eu uso o dado para alavancar meu negócio também e não só a parte de impacto social aí. Se você tiver algum case, enfim, algum exemplo de projetos que mudaram também por conta disso, fica à vontade. Sim. A gente tem um caso aqui que a gente até reservou da... Deixa eu passar aqui, turma, não. É esse último slide aqui mesmo. Acho que passou. É esse aqui, ó. Bom, a Hydro, né, a Norsk Hydro é uma parceira, uma associada do CBVE, e ela trouxe esse case aqui, até eu trouxe alguns para ilustrar, mas me lembrei nessa tua pergunta. Gente, em 2020 a pandemia começou e uma pesquisa trouxe, né, a questão dos 19 milhões de pessoas no Brasil em insegurança alimentar, né? Não dava para as empresas, e aí todos nós aqui, gente, a gente sabe disso, né? A gente estava sempre falando, não, os nossos programas têm que ir além de ficar fazendo só a doação, nós precisamos botar o pessoal com a mão na massa, as pessoas precisam viver a experiência, né? Sair da cadeira, ir lá na comunidade e tal. A gente sempre defendeu isso. A pandemia chegou, disse para todos nós, olha, você não pode mais estimular a aglomeração, fazemos o quê? Né? E aí uma pesquisa traz a fome de volta, né? 10 anos depois, a fome no radar. Não teve outra alternativa. As empresas como a Hydro, todas as outras associadas e vocês, trabalharam em ações de arrecadação de alimentos, especialmente. Então, são informações, a gente é norteado por isso. A gente precisa olhar para o que está acontecendo. É muito comum empresas desenvolverem uma ação e depois buscar um parceiro para entregar alguma coisa, um item e tal. Na Páscoa é muito comum, né, voluntários arrecadarem ovo, depois procurar a ONG. Né? E o caminho tem que ser ao contrário. Eu tenho que ir até a ONG, entender a necessidade dela, e se eu estou na Páscoa ou não, eu uso o mote da Páscoa para poder entregar o valor que ela precisa. Então, perguntar, que parece uma coisa simples, é o básico antes de eu começar a fazer as coisas, né? Então, as empresas fizeram isso. Lá no Bradesco, a gente arrecadou 550 toneladas de alimentos e, endereçando o que a Elizabeth trouxe aqui sobre o crescimento do engajamento social e voluntário, nós crescemos 70% no engajamento, 2021 comparado a 19, 70%. Porque as pessoas começaram também, depois que a gente se resolveu, olhou, agora chegou um computador, uma cadeira, eu vou trabalhar aqui em casa, a gente começou a pensar, ok, e agora? E as pessoas que estão com outras necessidades? Então, o segundo momento da pandemia foi olhar para fora. E aí as doações online, eu acho que todo esse trabalho que todo mundo faz até hoje, né, tem muitas ações que vieram para ficar. Aqui, sem estender muito, mas trazendo esse exemplo aqui também, lá do Bradesco, eu acho que muitas empresas foram para o mentoria online. Né? A mentoria online é um sucesso, a gente fez uma parceria com o Instituto Joule, e eu sei que muitos de vocês estão fazendo e veio para ficar.
porque é maravilhosa a oportunidade de você colocar um funcionário, um voluntário, para falar com um jovem que muitas vezes está no outro lado do país, né? Então, é algo que a gente não estava olhando e que a informação, a necessidade fez a gente corrigir a rota. Para nós ali, só no processo de inscrições, o funcionário preenche ali 40 perguntas, né? O jovem 25, porque o matching é importante nesse processo, é informação. Né? Eu acho que o funcionário se depara, nossa, eu só quero ser voluntário, 40 questões, né? Mas isso é fundamental para poder começar direito a mentoria, informação. Né? No final do processo, a gente aplica uma pergunta de percepção e o mentor ele diz das 12 competências que a gente acredita no Bradesco para o desenvolvimento profissional, pergunta para ele como que você viu o desenvolvimento dessas competências ao ser mentor. E aí a gente tem, da última turma, ó, a percepção do maior para o menor das competências que ele mesmo está percebendo. Ninguém faz voluntariado para desenvolver competência. Faz pela causa, pela demanda, para atender a uma dor. Mas, junto com isso, a gente sabe que o profissional está se desenvolvendo. E aqui é ele por ele mesmo. Tá? Eu sei que a gente fala muito aqui de base científica, importância, claro, padrões são fundamentais. Mas aqui é uma pequena pergunta de percepção, mas que já é importante para o gestor do programa olhar e defender isso lá com o RH, com a sua gestão, dizer, olha aqui, a turma está percebendo que está se desenvolvendo. Então, é um dado real, mesmo que não tendo uma base científica por trás. Falei muito, mas era importante concluir para vocês esses 2 exemplos. Muito legal, Ednei. Não, e é super interessante também, porque, assim como você percebeu, o Atados também começou a bombar de mentoria. Na verdade, a gente já tinha uma metodologia de mentoria, né? Foi criada lá também em 2018, 2017, não lembro agora. E aí, com a pandemia, a gente teve que reformular tudo também. E deu muito certo, eu concordo super que é uma coisa que veio para ficar. E essa questão da avaliação de impacto da mentoria é algo muito delicado mesmo, né? Porque você trouxe isso, e foi muito boa a sua fala. No final das contas, a gente consegue fazer um formulário anterior, um questionário posterior, muito pegando a percepção desses jovens e desses voluntários, né? E na percepção, a gente já tem resultados muito legais. O Atados percebeu um pouco isso, assim, a gente começou também a incluir nos nossos questionários de final algumas perguntas, até com escala Likert, para que eles conseguissem falar um pouquinho de mudanças efetivas nos hábitos também. Né? Então, quanto que a gente consegue usar a mentoria, lógico, para ter uma questão de autoconfiança, de melhoria, de percepção, de aprendizado, mas também coisas que a gente consegue mudar no dia a dia. Né? Então, o quanto que você passou, quantas horas a mais você passou a estudar por dia por conta da mentoria, antes e depois. É muito interessante, a gente tem dados super legais. A gente criou a mentoria para compor a agenda, mentoria online para compor a agenda. O que a gente não sabia na pesquisa de satisfação, lá de avaliação com os voluntários, é que eles falaram muito sobre quanto fez bem para a saúde mental deles. Né? Nós ficamos 2 anos em casa. Você imagina você que está ativo, que gosta de estar na comunidade contribuindo, foi, né, podado. E aí, de repente, você está falando com um jovem toda semana, durante 2 meses, sabendo que você está compartilhando, contribuindo para o início da carreira dele. Foi fantástico, porque veio, a gente não estava... É claro que, para mim, o meu chefe, eu falei, não, eu já sabia, tal, né? Mas não sabia nada que isso ia contribuir para a saúde mental. Isso veio fortemente do lado dos voluntários. A gente se prepara para contribuir com a comunidade e, quando a gente menos percebe, a gente está atendendo a várias questões internas também. And it's not just the mental health of the individual giving back, it's also the mental health of everyone who gets to be part of something larger than themselves. So during the pandemic, when virtual volunteerism was on the rise, because that's all there was, I remember hearing people break down in tears on Zoom meetings, talking about how this was the first time they'd been with their colleagues in months, that this was a chance for them to feel like they were something bigger than themselves, that it wasn't just about their day-to-day, which got smaller and smaller and smaller simply because we were all inside, but that the ability to not only be part of their community, and community used very loosely there because sometimes we were talking a global community, but to be in contact with their
other colleagues, to be in contact, and to feel like they were stretched again. I remember someone saying that the human eye normally sees about 1 million images in a single day, and that in the midst of the pandemic, we were seeing more like 10,000. So the chance to be on these screens and being part of something larger, our brains started clicking again, and that made us grow, and that made us think about where we were going to go and what leadership was going to look like. So there are so many benefits. Muito bom, gente. Obrigada, Elizabeth. Já aproveita, então, que a próxima é para você também. Eu sei que você entrou faz relativamente pouco tempo na Points of Light, né, em julho do ano passado, se eu não me engano. E aí queria puxar um pouco o que a Diane falou no começo, até entender, porque a Points of Light, ela até então era muito focada em voluntariado, e aí vocês entenderam com essa pesquisa que existia um mundo aqui fora também, né, que a gente poderia envolver, aumentar o engajamento social, expandir isso, e vocês começaram um processo super interessante, super forte, de reposicionamento, de entendimento, de novo, né, da Points of Light. Queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi isso? Absolutely. Yes, I did just join Points of Light this past July, although I am what I refer to as Points of Light adjacent. I have been working with Points of Light over the last 15 or so years. But I came to Points of Light in many ways because of this decision, because of the shift to say, we can be something more. We can expand how we think about engagement. One of the things that I thought a lot about as a working mom in the midst of the pandemic was what it meant to be a working parent with young kids in the pandemic, trying to monitor their online schooling, trying to balance work and school and the emotions of our kids. I am not alone. There are millions of women, millions of parents that were in similar experiences. And the truth is, it resulted in women dropping out of the workforce. Why am I sharing this? Why is this relevant? It's relevant because it started to change how women, who are the primary drivers of giving and volunteerism in a household, not the primary volunteers, but the primary drivers of them, they started to say, we want to be part of something, we need to be doing more, because we're having to pull back from our work. We're having to focus in on getting our kids through this experience. And so the result of that is that volunteerism and giving and purchase power, they all became a little more relaxed in how people engaged in them, because it was no longer as structured as, this is my work, this is my family, this is the volunteerism. It really started to be much more of, how can I help in this moment? Because I have 5-10 minutes and I need to be part of something. So the impact of the pandemic, which then impacted how Points of Light looked at engagement, was very much one of the reasons that I joined. Thinking about, and it was actually an article that Points of Light put out on the civic circle and mental health, and how engagement in the circle was impacting mental health. And for me at that moment, it was a light bulb moment of, this is the work that I want to be able to be doing, which is saying how we can show up and make a difference every small moment. Lindo ouvir você falar isso. Acho que a gente se reconhece muito também, né, no dia a dia aqui. Então, muito obrigada pelo seu momento. Gente, é o seguinte, eu tinha uma pergunta aqui, mas chegaram muitas perguntas da plateia. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer uma pergunta da plateia, na verdade, porque eu achei interessante. E aí, para o pessoal da plateia, só para vocês entenderem, como chegaram muitas perguntas, a gente está um pouquinho em cima do horário, eu não vou conseguir fazer todas, mas a gente vai compartilhar depois o material, e a gente pode... Tudo bem vocês terem mandado, porque depois a gente vai conversar com eles também, e a gente pode responder vocês por WhatsApp, de qualquer forma, compartilhar esses momentos, tá? Bom, a pergunta, então, que veio foi da Bianca. É uma pergunta um pouco mais direcionada para o Gabriel, por causa das informações ali que você mostrou na pesquisa, mas eu realmente acho que o Ednei e a Elizabeth podem contribuir muito também. Então, eu vou deixar aberto aqui para a gente conversar sobre isso. Em um cenário de polarização e desconfiança, como podemos aumentar a quantidade de pessoas se voluntariando, deixando claro que o voluntariado possui diversos benefícios?
Acho que foi muito pela questão final ali que você trouxe da pesquisa, o quanto que o voluntariado está sendo enxergado como algo político. E em um país que a polarização está cada vez mais crescente, o quanto que isso também, né, pode impactar ali. Então, se você pudesse comentar um pouquinho. Essa pergunta é bem difícil, porque ela está bem atrelada com a pergunta que eu fiz no final, né? É a pergunta de $1 milhão, Gabriel. Essa é a Quando você pergunta. aceitou participar, você sabia que Então, isso viria. De um ponto de vista mais pessoal mesmo, né? Eu acho que a gente pode aproveitar essa onda de que o terceiro setor ele tem sido visto cada vez mais como uma fonte ética, né? E se a gente usar isso a nosso favor, a gente consegue navegar melhor nesse cenário, né? Se vocês compararem, por exemplo, o governo ou a mídia, que são outras duas instituições, a coisa está muito mais feia, né? Então, o terceiro setor ele ainda é visto como confiável ou ele está, no máximo, em uma zona neutra aí de confiança, né? Então, usem a ética a favor de vocês. Eu acho que explorar um pouco mais a capacidade que vocês têm de execução, né? O terceiro setor se provar como competente para executar suas ações, isso também vai ajudar bastante, né? Claro que se vocês, por exemplo, fizerem voluntariado em prol de vacina ou questões relacionadas, eu estou falando agora de Brasil, tá? Relacionadas à Amazônia, sempre vai ter aí um ponto de polarização, porque está atrelado a um ponto de vista político, né? E para as empresas é ter coragem de falar que vamos lá, né? Tudo bem, eu vou ganhar alguns haters, posso até ser visto como politizado, mas eu acho que é perder o medo, é assumir que vocês são referências éticas e que a gente está aqui para engajamento cívico, né? Eu acho que, não sei se eu respondi muito, talvez não dê a solução, mas seria algo que eu acho que pode ajudar um pouco, mas não resolve. Não, né? e acho que o que você falou conversa muito com um dado que a gente viu também da Points of Light, que 90% dos brasileiros exigem, né, esperam que as empresas tenham esse papel, efetivamente. Então, por mais que seja uma questão que a gente sabe que é delicada, porque a gente sabe o que a gente viveu nesses últimos anos, é algo que está sendo esperado, né? Então, como que a gente consegue também atuar da melhor forma possível? Complementando, estou com você e entendo que essa é uma briga, né, que você precisa comprar, né? Falar para as pessoas que acreditam nisso, nesse auditório aqui, é maravilhoso falar do tema, tá? Todo mundo entende muito bem isso. Mas não é todos os seus funcionários, eu não estou nem falando do mercado, hein? Estou falando internamente, que entendem claramente isso. Né? A gente não envolve, aqui não engaja 100% das pessoas. Então, acho que tudo passa pela comunicação. Nós temos trabalhado no Bradesco com comunicação multicanal, né? Se você imaginar que mandou um e-mail para todo mundo e a coisa está feita, não está, né? Você precisa buscar os canais para chegar nas pessoas, porque parte dessa discussão é desconhecimento. Né? Quantas pessoas você já ouviu falar no corredor? Fui voluntário sábado, foi a minha primeira vez, que maravilha. O cara passou, às vezes, 20 anos sem se engajar. Então, eu penso que a gente tem que insistir, defender. Né? No caso do Bradesco, nós temos um propósito de desenvolvimento da comunidade, da sociedade. Está no propósito da empresa. Não tem para onde você fugir. Você precisa seguir o teu caminho, continuar acreditando naquilo que você sempre acreditou. E, no lado individual, quem tem uma causa nunca está só. Se você engajar uma pessoa, né, e ela entender o que ela está fazendo, você já fez a diferença naquele espaço. Né? Se a gente conseguir fazer o bichinho do voluntariado picar ele 3 é amigos, a gente já contagioso. consegue. Elizabeth, fala um pouco da perspectiva sua também, dos Estados Unidos, fora do Brasil, como é que é isso? You know, one of the things, when Points of Light was looking at the civic circle, we looked at millennials, and we said, all right, what are the issue areas that you care most about? 93% of them said that they cared about civil rights. 92% of them said they cared about gender identity. 91% of them said they cared about veterans. You're getting the point here. 90% said they cared about literacy. The bottom line is that everyone has an issue that they care about. No one here said that the issue they cared about was volunteerism, but they said that they wanted to make a difference in something that mattered to them.
So the more we can talk about volunteerism, the more we can talk about civic engagement as a way of looking at making change in the issue that is personal, the less we need to get into a conversation about volunteerism itself as being potentially political. And really, we're just saying volunteerism, engagement, these are ways in which you can address the things that matter most to you. And that could be extremely different for you, your neighbor, your colleague. All of that doesn't affect the need for volunteerism, the need for engagement. Everyone has their own personal issues. So I think if we can start to say, yes, of course, 90% of millennials care about veterans, and 90% care about environment, but we're really saying, here is the way to care about it. And then we move ourselves back from being part of that political woke culture. Muito bom. Muito obrigada. Gente, eu acho que eu vou encerrando por aqui, porque nós estamos aí com o tempo super curto, dei uma atrasadinha ali no começo. Então, eu queria agradecer muito todos vocês. Muito obrigada, Elizabeth. É uma honra ter você aqui. A gente ficou muito feliz, muito orgulhoso também de tudo que a gente está construindo ali enquanto rede. Obrigada, Ednei, pela parceria de sempre. Já é de casa, Ednei já é de casa, gente. Já falei quando ele chegou já. E obrigado, Gabriel, pelos dados super exclusivos, super interessantes. Espero que a gente consiga usar aí para frente também. Traga cada vez mais insights, enfim, cada vez mais coisas legais para a gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Valeu, turma. gente. Thank you.